Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e acompanhe comigo a leitura deste texto bíblico. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Acabamos de ler os 4 primeiros versículos do capítulo 6 de Mateus, continuando o estudo do chamado Sermão do Monte. Esses versículos iniciam uma nova sessão deste ensino, e foi por isso que o texto foi dividido nesse ponto e um novo capítulo foi iniciado. Podemos dizer que o ensino de Jesus no capítulo 5 nos faz olhar para dentro de nós mesmos. As bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro de nossos corações e ver se Deus está realmente fazendo o seu milagre em nós. Se o milagre do novo nascimento realmente ocorreu, verificamos atitudes como as que Jesus citou na primeira parte do capítulo 5 de Mateus. Se este for o caso, constataremos estas atitudes crescendo e se desenvolvendo em nossas vidas. Portanto, as bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro. Mas aí o restante do capítulo 5 nos fala para olharmos ao redor, como relacionar essas bem-aventuranças com o irmão, o adversário, com as mulheres e com a esposa. Qual a relação das bem-aventuranças com o nosso próximo ou com o nosso inimigo? É disso que trata o restante do capítulo 5 de Mateus. Olhar ao redor. Depois de olhar para dentro e descobrir que existe um milagre acontecendo no seu coração, no seu homem interior, você quer crescer e desenvolver esse milagre colaborando com o autor deste milagre. Mas depois de olhar para dentro com a graça de Deus, você quer olhar ao redor e descobrir como este milagre se relaciona com as pessoas que fazem parte da sua vida e ver como tudo isso tem a ver com o mundo no qual você vive. Depois que Jesus fala como nossos relacionamentos devem ser, e somente serão com a graça de Deus, nós adquirimos a visão do que devemos ver quando olhamos para dentro de nós mesmos e aprendemos como as bem-aventuranças interferem em nossos relacionamentos. E assim estamos prontos para iniciar o estudo do capítulo 6, no qual Jesus fala para olharmos para o alto. No final do capítulo 5, fomos desafiados com a pergunta: o que você faz de diferente dos outros? Você é diferente? Você é especial? Existem pontos em sua vida e nos seus relacionamentos que precisam da graça de Deus? Para que você precisa de graça? Se ama apenas aqueles que o amam? Ou só cumprimenta os que cumprimentam você? Será que você mantém uma lista daqueles que merecem se relacionar com você por causa do que fazem? Se este é um dos jogos que você joga, do mesmo tipo que o mundo joga, então você não é diferente em nada e não existe nada de especial em você. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Outras traduções deste versículo usam a palavra graça. Vocês não precisam de graça para amarem apenas seus amigos. Mas para virar a outra face quando alguém lhe bate na face direita, é preciso graça. É preciso ter a graça de Deus para responder às pessoas más ou aos inimigos da maneira como Jesus ensinou no final do capítulo 5. Quando pensamos em viver este milagre em nossos relacionamentos, logo compreendemos que precisamos de graça. De onde vem a graça? Já olhamos para dentro de nós mesmos e também ao nosso redor. Agora estamos prontos para ir em frente. No capítulo 6, somos encorajados a olhar para cima,
para receber de Deus a graça para vivermos este milagre dentro de nós e em nossos relacionamentos. A primeira parte do capítulo 6 tem a ver com as disciplinas espirituais que devem ser desenvolvidas quando olhamos para cima. Nos primeiros 4 versículos, Jesus fala sobre dar, uma das disciplinas espirituais. E ele diz: agora eu quero falar com vocês, como vocês devem orar. Se vocês vão viver o milagre de olhar para dentro e ao redor, precisam da graça que vem com a oração. A seguir, Jesus começa a falar sobre jejuar. Nos primeiros 18 versículos do capítulo 6, Jesus fala sobre as seguintes disciplinas espirituais: dar, orar e jejuar. Estas 3 disciplinas têm a ver com o olhar para cima. Vamos comentar cada uma delas. Depois, a partir do versículo 19 até o final do capítulo, encontramos o que chamamos de valores espirituais. No capítulo 6, Jesus fala tanto das disciplinas como dos valores espirituais. Para que alguém seja a resposta e solução de Jesus, são necessárias estas disciplinas espirituais. Se você vai ser não parte do problema, mas parte da solução e da resposta de Jesus, vai precisar exercer essas disciplinas espirituais na sua vida. Estas disciplinas espirituais devem ser exercidas constantemente, mas só elas não é o bastante. Um dos pontos mais importantes do ensino de Jesus no Sermão do Monte é a segunda metade do capítulo 6, quando Jesus fala sobre valores. Vocês conhecem os valores de Jesus Cristo? Jesus tem um sistema de valores. Todos nós possuímos um sistema de valores. O grande desafio lançado pelo ensino do Sermão do Monte é este: você tem os valores de Cristo? Será que valorizamos o que Jesus valoriza? As Escrituras ensinam a confessar Jesus Cristo. Mas o que significa confessar Jesus Cristo? Aprendemos que devemos confessar nossos pecados e também confessar a Jesus Cristo. A palavra confessar é feita de 2 palavras gregas que significam a mesma coisa e dizer, ou seja, confessar significa dizer a mesma coisa ou concordar. Quando você confessa o seu pecado, você não está dizendo que se arrepende ou que você lamenta por ter sido pego. O que você está fazendo quando confessa o pecado é olhar para ele e concordar com o que Deus diz. Para aqueles que fazem isso, existe a promessa de que Deus será fiel à sua palavra, ou seja, quando confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de toda e qualquer injustiça. Mas o que significa confessar a Jesus Cristo? Nesse sentido aqui, a palavra confessar não significa dizer que você lamenta. Você não pode dizer que lamenta Jesus Cristo. Não. Neste caso, confessar Jesus Cristo significa falar a mesma coisa que ele fala, a mesma linguagem, ou seja, acompanhar as palavras de Jesus Cristo pelas Escrituras, e no momento em que Jesus declarar um de seus valores, você o toma como seu. Você diz a mesma coisa que ele, você valoriza o que ele valoriza. Por exemplo, Jesus valorizou o homem interior, como já vimos. Algumas pessoas valorizam o homem exterior. No final do capítulo 5, Jesus valorizou tremendamente o amor ágape, o amor incondicional. Você tem o mesmo discurso de Jesus a este respeito? Você diz a mesma coisa que ele diz sobre o amor, ou seja, que o nosso amor deve ser como o amor de Deus? Você afirma que nosso amor não está condicionado às atitudes da pessoa amada, mas que a ama de qualquer jeito, independentemente da performance dela? Devemos amar como o amor descrito em 1 Coríntios 13. Devemos trabalhar isso em nossos relacionamentos. Quando amamos o irmão, o adversário, as pessoas do sexo oposto, as esposas, os maridos, o homem perverso, os inimigos e o próximo, nosso discurso sobre o amor é o mesmo que o de Jesus e falamos a mesma coisa que ele. Os valores de Jesus são um fenômeno nas Escrituras. Eu desafio a estudar a segunda metade do capítulo 6 de Mateus, descobrir quais são os valores de Deus e de Cristo e depois concordar com Deus e com Cristo a respeito deles. Mais uma vez devemos nos lembrar do contexto e da estratégia deste grande ensino de Jesus. A multidão no sopé da montanha enfrentando todos os tipos de problemas. Esse ensino de Jesus foi dado para os que estavam com ele no alto da montanha, a fim de fazê-los olhar para baixo e ver as multidões com os seus problemas. Esse ensino de Jesus visa nos mostrar como, pela graça de Deus, podemos ser parte da solução e da resposta para aqueles que estão lá embaixo.
Quando estudamos a segunda metade de Mateus capítulo 6, deparamos-nos com isto. Uma das razões por que as pessoas têm tantos problemas é porque têm valores errados. Essas pessoas não têm os valores de Deus e de Cristo. A maneira de transmitir os valores é ir até lá embaixo e mostrá-los a elas. Valores são apreendidos e não aprendidos. Por isso você precisa mostrá-los. Foi por isso que Jesus passou 3 anos neste mundo, ao invés de vir numa sexta-feira à tarde para morrer na cruz pelos pecados do mundo e pronto, não. Jesus era a verdade e a vida, e ele demonstrou isso entre nós. Ele fez isso mostrando quais eram seus valores. A primeira disciplina espiritual que encontramos na primeira metade do capítulo 6 de Mateus é dar. Obras de justiça. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Em algumas traduções, ao invés de obras de justiça, encontramos obras de caridade. Mais uma vez, como aconteceu no capítulo 5, encontramos um contraste entre a religião estabelecida e o ensino de Jesus. Como já dissemos, os religiosos tinham um tipo de justiça, uma autojustiça, diferente do tipo de justiça que Jesus queria para seus discípulos. Muita gente acha que nos últimos 6 parágrafos do capítulo 5, Jesus está anulando a lei de Moisés. Mas, como já vimos, Jesus não estava fazendo isso. No capítulo 5, Jesus ensinou aos discípulos que tudo o que ele estava falando estava de acordo com as Escrituras. Ele sabia que não ia concordar com a religião da época, com a maneira como eles interpretavam e aplicavam a lei. O ensino de Jesus concordava com o espírito da palavra, com o propósito da palavra que Deus tinha no coração. Era com isso que o ensino de Jesus concordava. Jesus afirmou: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se a justiça deles não fosse superior à dos escribas e fariseus, estaria provado que eles não tinham compreendido o ensino do Mestre. Quando chegamos no capítulo 6, entramos no cerne desta questão porque Jesus contrasta a justiça dos seus discípulos com a justiça dos religiosos. Hoje é difícil imaginarmos isso, mas os fariseus tinham o costume de sair pelas esquinas ao meio-dia, quando as ruas estavam cheias, soprar uma trombeta que mantinham pendurada sobre suas capas para que todos olhassem para eles. Aí eles jogavam uma moeda na vasilha do mendigo. Jesus viu isso e disse: hipócritas, ou seja, seus fingidos, 2 caras. Você pode imaginar Jesus dizendo isso para alguém? No próximo programa vamos ver o que Jesus queria ensinar com essa atitude. Então, até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.